Depressão mista é a depressão agitada, a depressão irritada, a depressão que a pessoa não fica só triste, ela fica desesperada. Tem poucas situações tão difíceis, tão complicadas e tão ruins na medicina quanto um quadro de depressão mista. É muito angustiante, é muito sofrimento. E eu quero te ajudar com esse vídeo, a você que é psicólogo, terapeuta, você que trabalha com saúde mental, você que é médico, você que é psiquiatra, a identificar melhor isso nos seus clientes, nos seus pacientes, e você que é pessoa e faz tratamento de saúde mental, eu quero que você talvez consiga se identificar e talvez até mudar o rumo do seu tratamento para melhor. Uma vez que você tem o diagnóstico certo, o tratamento facilita demais, tá? Eu me chamo Ana Vicente, sou médico psiquiatra. Se você não me conhece, aqui a gente fala de saúde mental de uma forma que você não encontra por aí. Então eu tento trazer saúde mental de uma forma mais crítica, mais aprofundada do que os checklists de diagnósticos que a gente costuma ver pela internet. Não é isso que você vai encontrar aqui. Aqui é um papo em que a gente vai se aprofundar. Eu espero que você consiga se reconhecer em alguns pontos que eu quero tocar aqui hoje, tá? A ideia é a seguinte: a, a depressão, a gente vai entender que a depressão é um estado de ânimo que vai completamente para baixo, certo? Ânimo para baixo. Tudo desce. Desce o quê? Desce a energia física, desce o humor, a pessoa fica triste, vai lá, ela perde o prazer, ela não tem mais iniciativa para as coisas, ela não quer mais fazer nada. A depressão é como eu pegar um fogo e apagar, entendeu? Depressão é sumir. Depressão é sumir em si. Depressão é sabe, parar de querer estar vivo, parar de querer. Todos esses processos acontecem nos quadros depressivos e pode vir num nível mais leve, mais moderado, mais grave, depende de como que vai acontecer, mas a ideia é que a depressão pura, presta nessa palavra, pura, a depressão pura, ela é esse quadro em que a pessoa some, desaparece, apaga, ela fica reclusa. Ela não quer fazer muita coisa, ela fica indiferente, ela não liga para nada, ela não sente prazer com nada. Esses são os quadros puros de depressão. Aí, a gente tem algumas depressões que elas têm um pouco de ativação misturada. Então, depressão é desativação, certo? Depressão é o perda de energia. Se eu tiver um pouco de ativação misturada, eu vou chamar isso de depressão mista. Por que trazem essa palavra, né? Mista de quê? Tá misturando o quê? Que tempero que é esse que a depressão recebe, que aí ela passa a ser mista? É uma ativação que ela normalmente acontece no polo oposto de humor. Então pensa no transtorno bipolar, você tem a depressão e você tem a mania. Quando esses elementos da mania, eles acontecem na depressão, uma ativação que não era para estar ali, se fosse puro, não ia ter isso. Mas quando tem um outro sintominha, quando tem um pouco ali de ativação, você está olhando para um quadro misto. E aí por isso que ele é tão angustiante, porque você imagina você misturar ao mesmo tempo, na mesma pessoa, uma sensação de tristeza, desesperança com a vida, perda de propósito, perda de graça, você não vê graça em nada, e ao mesmo tempo ter uma agitação insuportável, irritabilidade, compulsões por compras, compulsões alimentares, compulsões. É uma pessoa que ela entra em umas agitações que são muito angustiantes, tá? Porque isso não é uma agitação eufórica de alegria, não é que delícia, deixa eu ir embora, viajar, pular de paraquedas. Não é isso. É realmente que angústia, esse trem nunca vai parar. É bem assim que acontece. Inclusive, num outro vídeo que eu fiz, numa live que eu falei sobre isso, as pessoas contaram como que elas sofrem muito sobre essa questão de depressão mista. São vários relatos nos comentários de pessoas que ficam muito, muito angustiadas. E aí, eu vou mostrar para você 3 sintomas que são os principais do quadro misto. O quadro misto ele pode aparecer de várias formas, mas tem três sintomas, 3 coisas que elas são as mais fáceis da gente perceber um quadro misto, que são o quê? Distraibilidade, irritabilidade e agitação psicomotora. Distraibilidade, irritabilidade e agitação psicomotora. Isso a gente chama de sintomas DIP, distraibilidade, irritabilidade e agitação psicomotora, por isso que é DIP, tá? Então, é
é uma forma da gente prestar atenção nesses 3 pontos. A pessoa que está deprimida não é para ela ficar irritável. A pessoa que está deprimida pura não é para ela ficar com a cabeça agitada, quantidade enorme de pensamentos na cabeça. Isso não é sintoma de depressão pura. Depressão pura, a pessoa não tem uma sensação de que a cabeça dela vai explodir de tanto pensamento. Isso é sintoma de ativação, isso é sintoma de mistagem. Da mesma forma, não é para a pessoa ficar inquieta, sabe? Andando de um lado para o outro. Isso também é sintoma de mistagem. E aí, isso leva a gente para um entendimento de que, assim, primeira coisa, se você parar para prestar atenção, várias depressões que você, se é profissional, várias depressões que você já viu são mistas e você não percebeu. Porque a gente não é treinado para perceber. Tem uma quantidade enorme, muito maior do que a gente imagina, de depressões mistas. E as pessoas não recebem o diagnóstico certo. E aí, o que acontece? Por que isso acontece? Então, vamos lá. Primeiro, por que as pessoas não recebem o diagnóstico certo de depressão mista? Porque os profissionais se confundem por 2 motivos. Primeiro, que o DSM, deixa eu pegar aqui o DSM, tá? Para quem não conhece, prazer DSM, aqui que tem as regrinhas de como que a gente diagnostica os sintomas dos transtornos da saúde mental, né? Os transtornos da saúde mental estão todos aqui, tem uma listinha, ó. Coloquei até os adesivinhos aqui, consegui terminar de colocar meus adesivos. Quando a gente olha o diagnóstico de transtorno depressivo, ele tem vários problemas. Ele é um dos diagnósticos mais problemáticos que tem no DSM, sabe? O transtorno depressivo maior é um dos critérios mais malucos da gente entender. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, do porquê que os critérios de transtorno depressivo maior são tão problemáticos. Comenta aqui embaixo se você quer ver esse vídeo que eu tô querendo fazer, tô pensando se eu faço. Mas assim, um ponto que eu já vou adiantar aqui dos problemas do transtorno depressivo maior no DSM é porque ele coloca dentro do mesmo diagnóstico sintomas que são opostos. Então a pessoa pode ter, pelo DSM, agitação psicomotora como um sintoma depressivo, ou lentificação psicomotora, aumento ou diminuição do apetite. Ela pode ter uma quantidade de sintomas que são opostos. E aí a questão específica da agitação psicomotora, psico, cabeça, motora, físico, né? Mente, físico. Ficar agitada. Essa história, colocar a agitação psicomotora como um sintoma de depressão normal, isso atrapalha o diagnóstico de depressão mista. São críticas que vários estudiosos, vários autores da bipolaridade, que são muito refinados e grandes referências mundiais, criticam o DSM. Então o DSM ele não é esse livro perfeito, acabado, maravilhoso, que a gente vai usar como uma bíblia e rezar em cima dele. Não. Ele tem vários problemas que a gente poderia falar o dia inteiro. É extremamente importante, tem que saber usar. Inclusive, eu tenho um curso sobre isso, que é o DSM Descomplicado. Se você é profissional de saúde, você pode fazer o DSM Descomplicado para você aprender a pegar o jeito de usar o DSM com a cabeça, pensando, entender os processos e como que usa ele. Você tem como fazer isso. Mas, de qualquer forma, esse ponto específico de transformar a agitação psicomotora como sintoma de depressão atrapalha o reconhecimento desses quadros que são mistos, que são quadros que não são de uma depressão convencional. Então, a gente deveria ter clareza nisso, porque é um ponto em que, evidentemente, sem sombra de dúvida, a classificação do DSM se distancia da pesquisa. A pesquisa está apontando de um lado, o DSM está apontando para outro. E é por isso que tantos autores criticam esse tipo de postura e esse tipo de critério. Inclusive, eu também acho um desserviço a gente ver dessa forma. E aí o que acontece? Na prática, vamos pensar aqui, a pessoa, ela chega no médico, chega no psicólogo, aí ela fala que ela tá triste, desanimada, chorosa, certo? Tá deprimida. Mas a cabeça dela não para. O que vão dizer que ela tem? Vão falar que ela tá com ansiedade. Vão falar, você tem uma depressão ansiosa. Seu problema é uma depressão com ansiedade. Aí vai para qualquer explicação. Mas, efetivamente, é necessário que o profissional consiga ter um raciocínio clínico avançado e consiga distinguir entre ansiedade e agitação psíquica. Ansiedade é medo, insegurança, fobia, evitação. Agitação psíquica é quantidade de pensamento em excesso. Então, um fluxo de pensamento intenso, às vezes 2 linhas de raciocínio ao mesmo tempo. É tanta coisa na cabeça que não dá nem para acompanhar. Isso é agitação psíquica.
Isso é diferente de ansiedade. Mas a pessoa que está sentindo, ela vai falar que é ansiedade. Então a gente, como profissional, tem que saber perguntar, tem que saber entender, tem que saber compreender e não vai assumir que tudo é ansiedade só porque a pessoa falou que é ansiedade. A última pessoa que sabe alguma coisa é o cliente, é o paciente, que sentou lá, ele é leigo, ele está sentado na sua frente e você vai entender que o que ele está dizendo é a descrição precisa do conceito de ansiedade, gente. Pelo amor de Deus. A gente se confunde, imagina a pessoa que não é especialista. Ela não tem que saber. O cliente, o paciente, ele não tem que saber o que é ansiedade. A gente tem que conseguir identificar e separar o que é agitação psíquica do que é ansiedade mesmo. Tem que conseguir fazer essa distinção. Aí tem outra parte que é distraibilidade. Então a pessoa fica com essa agitação e ela vai ficar, né? A consequência da agitação psíquica é que ela não consegue se focar em uma coisa específica. Cabeça dela, o pensamento dela fica voando, ela fica parecendo um TDAH, né? Então ela fica daquele jeito, assim, toda distraída, como as pessoas veem que acham que o TDAH é. E aí você tem a irritabilidade, raiva. Pessoa deprimida não é pra ficar com raiva dos outros, é pra ela ficar sem vontade de nem ligar pros outros, entendeu? Sem vontade de brigar, sem vontade de fazer meio que nada. Se a pessoa tá deprimida, ela tá brigando no trânsito, ela tá achando confusão na casa, ela tá xingando os outros, ela tá gritando, ela tá dando barraco, tá quebrando coisa. Ou se ela tá simplesmente odiando tudo que acontece ao lugar dela, ao redor dela, tudo que acontece com ela, essa pessoa tá com uma raiva intensa. E aí a raiva a gente vai entender como um elemento de ativação. Então é um tempero de mania naquela depressão. Ela tá num processo de irritabilidade intensa. E isso é sintoma de listagem. E aí tem um outro, que é a agitação psicomotora, que aí vai ser, né, como eu já falei da agitação mais interna, psíquica, mas na parte motora em si, ela pode ficar fisicamente mais inquieta. É a perna que não para, ela quer andar de um lado para o outro. Então é uma avaliação, esses sintomas DIP, eles ficam todos juntos. Porque a pessoa que está com o pensamento acelerado, ela também está mais distraída, ela também está mais irritável, ela também está mais fisicamente inquieta. Então, por isso que eles andam junto, provavelmente, porque eles têm uma conexão entre si, né? É fácil de imaginar que a pessoa que está agitada vai ficar também mais distraída e também vai ficar mais irritável. Então, eles andam meio que juntos e são um ponto confiável para a gente distinguir de uma depressão pura para uma depressão mista. Qual que é a consequência disso para o tratamento, tá? Porque pensa bem, olha esse quadro que eu acabei de descrever. A pessoa deprimida e agitada. Todo mundo vai falar que ela tem o quê? Depressão e ansiedade. É aquela explicação que não resolve nada, né? Ela só descreve. É um diagnóstico descritivo, não explicativo, conforme eu falo aqui no canal. Mas aí a pessoa recebe esse diagnóstico, depressão e ansiedade. Aonde ela for, em qualquer lugar, em qualquer médico, ela vai ganhar na testa dela um antidepressivo. Vai sair, olha, tá aqui, ó, antidepressivo para você. Toma aqui sertralina, toma aqui venlafaxina, toma aqui esses remédios antidepressivos. E as pessoas adoram passar antidepressivo. Porém, o antidepressivo da pessoa que está no estado misto pode piorar ela. Ela não melhora tão bem, não vai dar certo. E aí a pessoa está agitada, ela não está com medo, não está insegura. Não é ansiedade a história, é agitação. Mas aí o profissional não soube distinguir agitação de ansiedade, passa um antidepressivo. Tá, antidepressivo. O que vai acontecer? Ela não melhora. Aí ela não melhora, o que vai acontecer? Passa mais antidepressivo. Aí a pessoa vai entrando naquela roleta de remédio em que você fica olhando para ela e pergunta: que remédio que você nunca tomou? Qual que você nunca tomou? Você nunca tomou esse? Então vamos experimentar. Nunca tomou esse? Então vamos experimentar. Isso acontece direto, gente. Isso acontece direto. Você não tem ideia. Quem nunca foi, nunca fez tratamento de saúde mental, talvez não tenha noção de como que acontece a roleta de remédio, sabe? Você nunca tomou? Então vamos experimentar isso aqui, vamos experimentar isso aqui. Mas não tem raciocínio clínico por trás da escolha, muitas vezes. Porque é para ter raciocínio clínico. Se um antidepressivo não tá dando certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo, é necessário que o médico tenha um freio e raciocine para compreender que talvez o problema seja o remédio que está errado, o diagnóstico está errado, a gente precisa rever o diagnóstico, a gente precisa prestar atenção nesse processo que acontece. A pessoa que tem quadro misto, ela precisa de
estabilizador de humor associado. Tem que tomar estabilizador de humor, que aí é outro tipo de remédio. Estabilizador de humor não tem esse apelo gostoso desse nome bonitinho, sabe? Um antidepressivo que cai como um tic-tac na cabeça das pessoas. Um remedinho tranquilo que pode tomar à vontade, antidepressivo. Quem não quer um remédio com esse nome tão legal? Antidepressivo. As pessoas querem esse tipo de remédio. Porém, elas pioram, elas não melhoram. E é um remédio que não consegue intervir no processo fisiopatológico da maioria dos quadros mistos. Então precisa ter estabilizador de humor. Aí tem uma pergunta que eu recebo bastante também, que é saber se o estado misto ele acontece só em quem tem transtorno bipolar. Ah, olha só, essa é uma pergunta boa. O estado misto, ele acontece muito em quem tem transtorno bipolar, mas oficialmente, se a pessoa não teve um quadro de hipomania, não teve um quadro de mania, a gente não pode falar que ela tem um transtorno bipolar. Então a pessoa pode ter uma depressão, um quadro depressivo recorrente, unipolar, e ela ter alguns estados mistos. Isso não fecha automaticamente o diagnóstico de transtorno bipolar. Tá? Oficialmente, dá para ter estado misto nos quadros de depressão unipolar. Isso tá certo? Isso faz sentido? Não sei dizer. Eu não estou entrando nesse assunto aqui, tá? Eu acho que não faz muito, mas a minha opinião não é tão importante quanto os estudos que mostram que às vezes acontece da pessoa ter eventualmente um quadro misto de depressão e, teoricamente, ela não tem transtorno bipolar. Então, a gente, a princípio, adota esse raciocínio. É porque isso, às vezes, muda muito conforme o conceito de transtorno bipolar que está sendo usado, conforme o método, conforme várias questões. E tem um ponto importante também, que é o fato de que, às vezes, a pessoa, ela tá com uma depressão, tá num quadro depressivo. Um quadro depressivo, aí ela toma um antidepressivo, tipo uma venlafaxina, um remédio qualquer de antidepressivo. O antidepressivo, ele pode causar vários efeitos colaterais. São remédios cheios de efeitos colaterais e as pessoas diminuem a importância dos efeitos colaterais dos antidepressivos. Eu não, eu falo a real, tá? Então, tem vários efeitos colaterais dos antidepressivos. E um dos efeitos colaterais que pode acontecer é do antidepressivo deixar a pessoa mais agitada. E aí, talvez ela tenha sintomas de depressão mista, mas pelo efeito colateral do remédio. Aí realmente seria complicado a gente sair dando o diagnóstico para as pessoas de transtorno bipolar só porque elas estão tendo efeito colateral a um remédio que é antidepressivo. Que talvez, em grande parte das vezes, as pessoas nem precisariam tomar mesmo. Elas tomam sem que tenha uma indicação formal e, sabe, tão forte disso. As pessoas usam realmente de forma indiscriminada antidepressivo para quase todo tipo de mal-estar hoje em dia, e isso é péssimo. E aí o que acontece é que tem muita gente que sofre de efeito colateral de antidepressivo, mas não fica sabendo que é efeito colateral. Tá? A pessoa tem pesadelo, ela tem baixa da libido, a qualidade do sono diminui, aí ela tá com sono pior, ela fica mais irritada de dia, piora a concentração, tem vários problemas que ela não percebe pelo antidepressivo. Então, às vezes, é efeito colateral do antidepressivo. Não é um estado misto que você tem por causa de um processo do seu organismo, tá? Então, um ponto a ser considerado nessa avaliação de estados mistos de humor, certo? Me conta aqui se clareou um pouco, está mais simples esse conceito de estado misto. Eu trouxe algumas considerações que eu acho importantes sobre esse conceito de estados mistos. Mas se ficou alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários, tá? Inclusive, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo se tiver gostado também, porque isso facilita a gente a se conhecer melhor. A gente vai se conhecendo melhor aqui nessa comunidade que está sendo criada e cada vez mais tem mais gente participando e as conversas são muito boas, os comentários são bons. Eu tô adorando essa interação aqui com vocês, tá? Para os profissionais que tiverem interesse de aprender raciocínio clínico avançado, você pode se inscrever na lista de espera para FDD, que é a formação que eu tenho para raciocínio clínico avançado, que vários profissionais já participam, tá realmente incrível a formação da FDD. E se você quiser aprofundar nesse tipo de pensamento, nesse tipo de consideração mais refinada sobre a psiquiatria e em alguns pontos que a gente não vê tão fácil, que a gente não encontra tão fácil, é justamente isso que eu fiz. Para quem quer se aprofundar e para quem quer trazer um raciocínio clínico de outro nível, que a FDD existe. Então, você pode clicar, você pode se inscrever. Se você for profissional,
e a gente se vê lá, tá? Tchau, tchau, até a próxima.